Eu vi que você trouxe na sua coluna hoje a reação do presidente Jair Bolsonaro à operação da Polícia Federal contra empresários suspeitos de defender um golpe de Estado, caso o ex-presidente Lula seja eleito em outubro. Então, Igor, eu queria que você explicasse esse bastidor, qual que foi a reação do presidente Bolsonaro diante desse cenário? Conta pra gente. Olha, Larissa, a política ela é muito dinâmica, tudo muda no instante, né? Até então, o presidente Jair Bolsonaro ele tinha sido orientado pelos ministros e alguns integrantes da sua campanha a evitar comentar publicamente sobre essa operação contra 8 empresários bolsonaristas deflagrada ontem pela Polícia Federal. Nos bastidores, até então, o presidente Jair Bolsonaro tinha dito ali a seus aliados que essa operação tinha sido uma provocação do judiciário a ele. O presidente tinha classificado tudo isso nos bastidores, tinha classificado a operação como ditatorial e antidemocrática. E por que ele vinha comentando somente nos bastidores? Porque ele vem tentando manter uma boa relação com o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e foi o ministro do STF que autorizou essa operação contra os empresários bolsonaristas. Vale ressaltar que um dia antes dessa operação, o presidente Jair Bolsonaro tinha dado uma entrevista ao Jornal Nacional, na qual ele disse que tudo indicava que a relação entre ele e Alexandre de Moraes estava pacificada, mas aí veio a operação e tudo mudou. Pois bem, Larissa, agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro estava lá em Minas Gerais e quebrou o silêncio e foi aí e criticou publicamente a operação contra os empresários bolsonaristas. É isso. A gente, inclusive, vai falar, né, dessa questão, mas antes de tudo eu queria que você relembrasse, porque esses empresários já estavam na mira do ministro Alexandre de Moraes desde o ano passado, né? Você contextualiza para o pessoal que está acompanhando o Boletim Metrópolis? Olha, Larissa, esses empresários, eles foram alvos dessa operação. Essa operação toda, ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes com base no inquérito das milícias digitais. Esse inquérito foi criado pelo Alexandre de Moraes como um desmembramento daquele chamado inquérito das fake news, o polêmico inquérito das fake news. Houve muito questionamento jurídico a esse inquérito, porque ele foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal sem consultar o Ministério Público. Pois bem, depois desses questionamentos, o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito das fake news e aí abriu esse inquérito das milícias digitais. Esse inquérito, ele busca aí, apurar, Larissa, investigar, para quem está em casa aí nos assistindo, ele busca investigar o financiamento, né, e a organização de grupos para praticar atos antidemocráticos, principalmente ataques às instituições como o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, tem um ponto, Larissa, que a gente às vezes costuma comentar muito superficialmente sobre essa operação. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele mantém o inquérito, ou seja, todos os autos do inquérito e da investigação, ele mantém sobre sigilo. Então, nem a defesa dos próprios empresários tiveram acesso a esses autos do inquérito. Por isso que às vezes a gente costuma comentar de uma forma muito superficial, porque a imprensa e nem os investigados tiveram acesso a toda a investigação. A suspeita é de que eles entraram nesse inquérito porque esses empresários poderiam, isso é uma suspeita, nada confirmado, poderiam estar atuando para financiar esses chamados atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem dito nos bastidores que ele vai manter esse inquérito sob sigilo até que, na avaliação dele, a divulgação desse inquérito não comprometa as investigações. Porque, por enquanto, ele acha que se ele divulgar esse inquérito, todos os detalhes do inquérito, pode atrapalhar as investigações. Tá certo, Igor. Agora a gente vai dar uma olhada na pergunta dos internautas, já tem gente comentando aqui, vamos ver. A Maria Eugênia. Igor, na sua avaliação, essa operação da PF contra os empresários é para arrefecer as manifestações de 7 de setembro? Olha, Larissa, eu acho que é o contrário, viu? Ela foi um gás aí maior para os bolsonaristas que ficaram muito irritados. Ontem a gente contou na coluna que o presidente Jair Bolsonaro vinha sendo muito cobrado nas redes sociais pelos apoiadores a reagir a essa operação. E o presidente ali tentando, né, para manter a boa relação com o TSE e com o ministro Alexandre de Moraes, não havia comentado, havia ficado em silêncio, só havia comentado nos bastidores. Quem assumiu a dianteira, inclusive, foi o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Logo de manhã, quando ele percebeu ali que o pai estava sendo muito cobrado, o Flávio Bolsonaro foi nas redes sociais e criticou a operação do ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também é filho do presidente, também foi às redes sociais. Era uma estratégia para tentar ali aliviar a pressão sobre o pai dele, porque muitos dos apoiadores do presidente estão cobrando o presidente uma reação enérgica a essa operação, que eles consideram ali que foi muito ruim para os empresários e para o bolsonarismo. Então eu acho, respondendo a pergunta da Maria Eugênia,
que essa operação acabou aí, foi dando aí mais gás para os bolsonaristas radicalizarem o discurso durante o 7 de setembro, quando o presidente, claro, já convocou manifestações ali lá no Rio de Janeiro. Agora, Igor, qual efeito isso tudo pode ter para a eleição que está chegando, né? Na sua análise, isso pode ter um efeito aí de impacto? Olha, Larissa, nós estamos há 40 dias ou menos, né, das eleições. As eleições são no dia 2 de outubro, é uma campanha muito curta, mas isso aí tem potencial para azedar a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o TSE. Mas os ministros do presidente, como eu contei, eles orientaram, aconselharam o presidente a se manter em silêncio sobre essa operação, justamente para evitar, né, degringolar toda essa relação. Principalmente porque que está em jogo? O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, ele tem negociado com o Alexandre de Moraes, inclusive ele se reuniu ontem, ele tem negociado ali aquelas sugestões que os militares fizeram ao TSE para alguns testes de segurança nas urnas eletrônicas. Então, o próprio ministro da Defesa, ele chegou, Larissa, a aconselhar o presidente a não reagir publicamente a essa operação para não azedar essa relação entre os militares e o TSE. A aposta ali do ministro da Defesa é de que se o presidente não atacar muito duramente, o TSE vai sim ali seguir aquelas recomendações que os militares fizeram em relação às urnas eletrônicas.